Se sentes que o tempo nunca chega, que o dia-a-dia é um turbilhão e que por muito que faças os resultados não são o que esperas, então estás no sítio certo. Eu sou a Alexandra Guimarães e este é o podcast Se Queres Gravata. Aqui vou ajudar-te a sair do impasse, a tomares decisões, a transformar a incerteza em ação para poderes avançar com confiança. Não só nos teus negócios, mas também na tua carreira e na tua vida. Vamos começar? Olá a todos, bem-vindos ao Se Queres Gravata, o podcast onde não se passa a ferro. Aqui eu passo a pente fino. Sou Alexandra Guimarães e hoje vamos mergulhar numa pergunta que pode mudar tudo. Quais são as tuas regras da vida? Não falo sequer de frases inspiradoras, nada disso, para colar no frigorífico. Falo dos teus valores. No fundo, são as nossas regras de vida que nós defendemos com tudo e que foram os nossos pais, os nossos familiares, os avós, as pessoas mais séniores ou até os professores que nos passaram. E falamos disto muitas vezes com afinco, com vaidade, com orgulho. São os meus valores de vida. Não passam de regras invisíveis. Ainda por cima, orientam tudo. Elas estão no que escolhes, no que toleras, o que suportas e até o que faz destruir a tua paz. Não sei se já tinhas pensado assim, mas cada vez que tu tomas uma decisão, fazes uma escolha, uma opção, aderes a algo, entras para um processo, defendes uma causa, por trás estão sempre valores. Ou seja, eles estão na nossa vida, no nosso dia-a-dia, em quase tudo aquilo que fazemos. E a verdade é que nós falamos tanto dos nossos valores, mas quais são realmente? Sabem, durante anos o meu maior valor era justiça. Era quase uma obsessão. Se eu sentisse que algo era injusto dentro da equipa ou numa decisão da empresa ou num momento qualquer, num evento, num gesto mal interpretado, eu ficava a remoer por dentro e aquilo consumia-me mesmo. Vocês não têm noção. Eu era uma férrea defensora do justo. Era quase como tudo ou nada. E vivi durante muitos anos, talvez com a mania, talvez com o acreditar de que fazia e queria sempre fazer justiça. Só que sabem, houve uma fase muito dura em que tive que participar em processos de despedimento. Trabalhei vários anos na indústria farmacêutica, como alguns já sabem. E nesses anos, o processo era claro. Avaliações de desempenho, critérios transparentes, decisões baseadas em comparação de performance entre colegas e não só. Era tudo justo. A verdade é que não era injusto, mas era cruel, era brutal. Porque pessoas acima da média podiam sair e nós, líderes, sabíamos disso. E carregávamos isso em silêncio. Durante semanas, muitas vezes meses, e tirava-nos o sono. Vivíamos preocupados, porque tínhamos que pensar não só no profissional, mas no ser humano, se tinha família, se tinha filhos, bom, enfim. Eram às vezes meses angustiantes, porque nós tínhamos que fazer escolhas, tínhamos que tomar decisões. E foi aí que comecei a perceber que o meu valor de justiça estava a adoecer-me. Não era positivo, pelo contrário. Era bem negativo. Porque eu tentava aplicar uma regra absoluta num contexto onde isso nem sequer era possível. E o preço era alto, muito alto, quer do ponto de vista emocional, quer físico. Até que um dia parei, olhei para dentro, à minha volta, tive que analisar e tive que perceber, mas de onde é que vem este valor que eu defendo com todas as unhas e dentes e garras? A verdade
é que rapidamente cheguei à conclusão de caramba, os valores também se escolhem. Eu posso decidir ter outros valores para a minha vida e pautar a minha vida por outros valores, que são regras de viver. Então, ao invés de nós termos regras tão apertadas, com muros tão altos, tão exigentes, que provavelmente não nos fazem sequer nunca senti-los chegar a vivê-los. E por isso é que a grande parte de nós vivemos com os sentimentos como vivemos hoje em dia, e muitos insatisfeitos, estagnados, não vivemos a alegria, não vivemos com felicidade. Então os nossos valores de vida, eles podem ser escolhidos. E mais, até devem ser mudados e trabalhados. Hoje os meus são completamente diferentes. Em primeiro lugar, eu coloquei a saúde e reparem, eu trabalhei tantos anos nessa área e nunca me tinha passado pela cabeça isso. Sequer a gente nem analisa. Estamos tão centrados, tão fechados em nós, que esquecemos-nos. Porque são aqueles valores que imprimimos ali com toda a vontade, com toda a garra, com toda a paixão. Hoje, o número 1 é saúde. Porque eu cheguei à conclusão de que realmente, de que é que vale tudo? Eu até posso ter tudo, não tenho saúde, não tenho nada. Então o meu número 1 é saúde. O segundo mais importante de todos, que eu decidi para mim, para a minha vida, para imprimir a minha vida de outra forma, é amor. E o terceiro, o crescimento. Normalmente, quando eu trabalho este tipo de ferramenta com os meus clientes, trabalhamos até 8 valores. Mas a verdade é que os 3 principais, o teu top 3, são aqueles que guiam a maior parte das nossas decisões e estão realmente presentes em quase todas, nas nossas escolhas. E hoje eu pauto a minha vida por estes 3 valores. E tudo mudou. Porque eu deixei uma coisa muito simples para trás, de tentar controlar o que não depende de mim. E passar a viver com base em escolhas conscientes. Aquilo que respeita e faz cumprir o que eu tanto quero para a minha vida, os meus valores. Agora sim, os novos. Hoje, as minhas decisões passam por definições como estas. Se o que eu vou fazer, o que eu estou a sentir ou o que eu estou a priorizar me faz sentir os meus 3 primeiros valores. Exemplo, eu posso-vos dar aqui um exemplo prático. Sempre que eu priorizar um tempo sem ecrãs por dia, eu estou a valorizar o meu valor saúde. Sempre que eu for para o ginásio e não abdicar de ir, eu estou a valorizar e estou a sentir o meu valor principal, saúde. Exemplo do outro. Sempre que eu ouvir com presença e intenção alguém, eu vou sentir que é amor. Sempre que alguém interagir comigo, se conectar comigo e se preocupar comigo, eu vou sentir que é amor. Sempre que eu desafiar alguém da minha equipe, ou algum cliente meu, ou algum mentorado a ir mais longe, a crescer, eu vou sentir realmente que isso é crescimento. Então, quando nós aplicamos as nossas novas regras, porque reparem, se eu escolho estes 3 como o meu top valores para a vida, quais são as minhas regras para os sentir, para os viver, é sempre que eu fizer sentir, acontecer, eu vou sentir este valor. Se nós não definirmos estas nossas regras simples de vida, tu não estás a cumprir com os teus valores. Falamos deles, mas nunca os sentimos. E quando estamos desalinhados, não nos sentimos felizes, não nos sentimos realizados, não nos sentimos satisfeitos. E esta é uma das principais razões. É os nossos valores não estarem alinhados. Não serem claros. Entre, claro, muitas outras definições que eu tracei para mim, para saber quando os estou a sentir. Estes que vos trouxe são apenas 3 ou 4 exemplos.
Mas a verdade é que hoje eu sei que eu os vivo diariamente. E é isso que traz grande parte da satisfação, da vontade, da vitalidade. Quando tu tens os teus valores claros, e não é teoria, é ação diária, tu vives de forma melhor. Eu dou-te um exemplo. A partir do momento em que eu comecei a trabalhar muito mais valores na minha vida e a definir amor, cheguei a esta conclusão muito clara. Um líder que lidera com amor desenvolve ainda mais as suas pessoas. Porque não é só sobre entregar resultados ou atingir performance. É, acima de tudo, transformar, fazer evoluir seres humanos. E sim, podes ser um líder, ter uma responsabilidade máxima e um dos teus principais valores ser amor. Ainda vais estar mais próximo das pessoas, ainda vais contribuir mais com as pessoas. Quando lideras por amor, crias um espaço de crescimento. Quando escolhes saúde, passas a ser um exemplo para os outros também. E quando procuras crescer, levas os outros contigo. Então hoje, eu quero lançar-te um grande desafio. Para esta semana, eu gostava que tu escrevesses quais são os teus principais valores até hoje. Aquilo que tu sentes, ou que os teus pais te passaram, ou algum professor, ou a vida te mostrou, te levou a desenvolver, quais são os teus 3 principais? E não fiques espantado ou intrigado se às vezes só conseguires 1 ou 2. É tudo normal. Nós falamos muito deles, mas depois, quando é na hora de analisar, de nos consciencializarmos, às vezes não chegamos lá. Está tudo bem, é normal. Mas se conseguires, escreve os 3 principais hoje. E a pergunta, o desafio é este. O que é que te tem acrescentado na vida? O que é que tu tens ganho? O que é que tu tens crescido? Qual é a parte positiva de viveres esses 3 valores? E o contrário. O que é negativo? O que é que não te acrescenta? Bom, enfim. Analisa. E depois, este é que é o segredo para termos mais realização. Defina os teus novos 3. Às vezes, não precisam de ser novos. A ordem é que, se a mudarmos, tudo passa a acontecer diferente. Mas define os teus 3 novos valores. Os que te servem a partir de hoje para tu viveres aquilo que realmente queres viver. E depois, o exercício é fazer este. Quais são as regras para viveres os novos valores e senti-los diariamente, no teu trabalho, em casa, com a família, com os amigos, a tua vida. E que eles sejam presentes, porque é isso que nos traz satisfação. E as frases, já sabes, são estas. Sempre que eu fizer blá blá blá, eu vou sentir o valor X. Sempre que eu me conectar, sempre que acontecer, sempre que eu ouvir, sempre que eu vou sentir, eu vou viver o valor X. Está bem? Aplica isto com várias situações diferentes para a tua mente ganhar este conhecimento de que tu estás a viver os teus valores. E afinal, é tão simples vivê-los. As regras, quando elas passam a ser mais permissivas, mais simples, tu tornas-te mais feliz. E aquilo que eu te desafio é aplicares no teu dia-a-dia. Sentes alinhamento, vais sentir mais leveza e, ao mesmo tempo, mais poder. A grande conclusão é esta. Viver alinhado com os nossos valores é a base para uma vida muito mais equilibrada e mais prazerosa. É a tua vida. Então, até ao próximo episódio. E lembra-te, se queres, gravata, mas com alegria, com presença e propósito. Porque quando vives com os teus valores, a vida não te arrasta, tu conduzes.
E chegamos ao fim de mais um episódio. Mas o teu caminho para a ação começa agora. Pensa numa coisa que aprendeste hoje e aplica já. Entretanto, subscreve o podcast e partilha com alguém que também precise de inspiração, de muito desafio e motivação. Encontramo-nos no próximo episódio e até lá, continua a esgravatar o teu caminho para o sucesso.